Para a nossa alegria, para o privilégio desta igreja, está conosco hoje, pelo que eu saiba pela primeira vez, o nosso irmão Ariovaldo Ramos, que gentilmente atendeu ao convite para estar aqui, para ministrar a palavra nesta manhã. Quero convidar o irmão a vir até aqui à frente. Irmão, está com a palavra. Deus abençoe. Bom dia, graça e paz do Senhor. Amém. Um privilégio muito grande estar com os irmãos e irmãs nessa manhã. Prazer estar aqui na companhia do Marcelo, do Eliezer, lembrar dos velhos tempos. É sempre bom quando a gente reencontra amigos e na mesma estrada, que é a estrada do louvor e adoração ao Senhor. Eu queria convidá-los e convidá-las a abrir a palavra do Senhor. O Evangelho segundo João. No capítulo de número 2. Evangelho segundo João, no capítulo de número 2. Vamos ler a partir do verso 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já nos ministrou. Rogamos que o Senhor continue a ministrar-nos através da tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, esse é um texto muito conhecido de todos nós, e eu queria conversar, compartilhar com o irmão, com a irmã sobre esse texto, na perspectiva de conhecermos mais Jesus. Nós somos cristãos, somos ovelhas, somos pastores, somos membros do corpo de Cristo, então nós temos um dever: conhecer Jesus para sermos como Ele. A missão do cristão é ser como Cristo. Então, isso encerra toda a nossa história e torna a nossa história um grande desafio, porque ser como Cristo não é exatamente um desafio pequeno. Eu me lembro que eu me converti muito jovem, e eu me lembro da minha irmã, que tem 1 ano de diferença de mim, conversando comigo sobre a minha conversão, e ela me disse: então você agora é crente? Eu disse: agora sou. E ela disse: então você agora segue Jesus, é isso? Eu falei: vou seguir Jesus. E ela disse: mas você vai seguir Jesus mesmo? Eu falei: agora eu sou crente. Ela falou: mas não foi Jesus que disse que era para ser
levar um tapa do nada para o outro, eu disse, foi ele que disse. Não foi ele que falou que se o camarada quiser a sua capa, deixa levar a camisa também? Eu disse, ele disse isso. Não foi ele também que falou que era para perdoar, 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 perdoar? Eu falei, Ela falou, então você vai mudar muito, hein? Eu falei, tomara. Então, Cristo é o nosso maior amigo, o nosso maior aliado e o nosso maior desafio. O nosso maior desafio. Porque nossa missão é ser como Ele. Então, nós temos sempre diante de nós o desafio de conhecê-lo para imitá-lo pelo poder do Espírito Santo, uma vez que pelo nosso próprio poder isso é impossível. Mas, como ele mesmo disse, o que é impossível aos homens é possível a Deus. E aqui nós temos um desses movimentos de Cristo extraordinários. Cristo está num casamento. O casamento é uma coisa muito importante no povo de Israel. Desde sempre, o povo de Israel preservou-se como nação e preservou a sua terra sabendo casar. Eles criaram toda uma lei, toda uma forma de celebrar casamentos para manter a terra na mesma tribo, para não se perderem, para não perderem o foco do seu chamado, o foco da sua missão, o foco do seu objetivo de existir, etc. Porque Israel tinha uma missão que nem sempre conseguiu compreender plenamente, mas tinha uma missão extraordinária. A missão de Israel era uma missão na história para o bem da humanidade, enquanto que a missão da igreja é uma missão na humanidade para o bem da história. É assim que nós nos complementamos, Israel no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento. Israel no Antigo Testamento tinha de trazer a criança prometida lá em Gênesis 3,15, e por isso tinha de ficar numa terra, porque a criança prometida lá em Gênesis 3,15 tinha endereço para morar, para nascer. Miqueias diz que ela nasceria em Belém, Efrata. Então ele tinha um endereço para nascer, tem que nascer nesse endereço. Então Israel tinha que ficar na terra, para trazer a criança para a história. E trouxe a criança para a história para o bem de toda a humanidade, porque o que sempre esteve em jogo na história de Israel era a salvação da humanidade. Por isso Deus foi tão duro e tão assertivo com Israel, porque o que estava em jogo era mais do que o destino de uma nação, era o destino de toda a humanidade, porque Israel foi formado por Deus com um único objetivo: trazer a criança para a história. Aquela criança prometida em Gênesis 3,15 tinha de nascer, e Deus formou o povo de Israel para que essa criança nascesse, para trazer essa criança para a história. Por isso Israel tinha de ir para a terra e ficar na terra. Por isso que as bênçãos de Israel são terreais, como dizia o velho hino, né? São bênçãos terreais. Mas já a igreja é diferente. A igreja pega essa criança que chegou na história e leva para toda a humanidade. Então, enquanto Israel tinha de ficar, a igreja tem sempre de sair. Israel tinha de ficar na terra, a igreja tem que sair de toda a terra para ir para a terra toda, levando a criança para toda a humanidade, para que a história da humanidade termine em salvação e não em perdição. Por isso, Israel tinha uma missão na história para o bem da humanidade, e nós temos uma missão na humanidade para o bem da história. Por isso, nossas recompensas são uma comunidade solidária, planetária e com vocação para a eternidade. É diferente de Israel. Aliás, esse é um cuidado que a gente deve ter, inclusive, quando lê o Antigo Testamento, para a gente não ler o Antigo Testamento sem a mediação da cruz e sem a mediação da missão da igreja. Então, Jesus está num desses símbolos de Israel, que é o casamento. O casamento é um dos símbolos de Israel. Símbolos da sua fé, símbolos da sua noção de missão, de povo. Era assim que eles construíam a sua história e se mantinham na terra para trazer a criança. Então a criança já estava lá, adulta, participando do casamento. E é interessante que Jesus está começando o ministério dele no casamento, porque também
O Pai, a primeira pessoa da Trindade, da qual Jesus faz parte, também começou o seu ministério com a humanidade no casamento, porque o primeiro ato de Deus na humanidade foi celebrar o casamento. Porque ele disse ao homem: por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão ambos uma só carne. Naquele momento Deus estava inaugurando a humanidade. Deus estava fazendo surgir o homem à sua imagem e semelhança. Por isso que é tão importante essa figura, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Não é apenas porque nós somos seres racionais, porque os anjos também são seres racionais. Não é apenas porque nós temos consciência de nós e do outro, porque os anjos também têm consciência de si e do outro. E não é apenas porque nós somos seres moralmente responsáveis, ou seja, nós vamos arcar com tudo que fizermos, porque os anjos também são seres moralmente responsáveis, porque eles também arcam com os seus atos, eles vão ser julgados. O que é que nós temos que os anjos não têm? Também não é corpo, porque os anjos também podem ter corpo quando assim necessitarem. O que nós temos e que os anjos não têm é que nós somos as únicas criaturas de Deus que, guardadas as devidas proporções, são capazes de expressar o que só Deus conhece, que é a unidade. Deus é uma família, criou a sua imagem e semelhança, criou outra família. Deus é uma comunidade, criou a sua imagem e semelhança, criou outra comunidade. Deus é uma unidade, criou a sua imagem e semelhança, criou outra unidade. Como vocês sabem, os hebreus têm dois conceitos de unidade. Nós só temos um. Unidade para nós é peça única. Para os hebreus não. Os hebreus têm dois conceitos de unidade. Por isso eles têm duas palavras para o termo unidade. A palavra Yahid e a palavra Ehad. A palavra Yahid eles usam quando eles estão falando de uma peça única. Então, por exemplo, uma caneta. Se você vai comprar uma caneta, você está usando a língua hebraica, você vai usar para de uma caneta a palavra Yahid, porque é uma peça única. Mas, se você vai comprar um cacho de uvas, a palavra hebraica que você vai usar é Ehad, porque Ehad significa uma unidade adensada, necessariamente adensada e inseparável. Portanto, é uma unidade que contém outras unidades necessariamente, como um cacho de uvas. Você não compra o talo, né? E nem compra a uva solta, né? Você pode até roubar uma uvinha, mas não pode comprar uma uvinha. Você tem que comprar o cacho, pelo menos isso, né? Então, isso na língua hebraica é errado. Um outro tipo de unidade, uma unidade adensada e inseparável, que é com essa palavra errado que os hebreus classificam Deus. Quando eles dizem: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, a palavra traduzida por único é errado. O Senhor é uma unidade adensada, uma unidade que contém necessariamente outras unidades. E quando ele disse: por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão ambos uma só carne, a palavra que está traduzida por uma é errado. Ou seja, guardadas as devidas proporções, nós somos as únicas criaturas de Deus capazes de expressar, de vivenciar a unidade que Deus é. O tipo de unidade que Deus é. Só Deus e nós no universo podemos vivenciar esse tipo de unidade. Por isso, Jesus começar o ministério dele no casamento é extremamente emblemático. Extremamente emblemático. Ele está ratificando o ato do Pai. A unidade humana, a expressão da Trindade, o homem, a imagem e semelhança de Deus é a humanidade. É um homem coletivo. Por isso que Gênesis 5:2,
1 e 2 diz: essa é a genealogia de Adão, quando Deus o criou, macho e fêmea os criou e os chamou pelo nome de Adão. Adão não era o nome do ser do sexo masculino. Adão era o nome do casal. De modo que quando Deus aparecia lá no jardim do Éden para conversar com a raça humana, e ele dizia Adão, o casal vinha falar com ele. Porque Adão era o nome do casal. O casal era o Adão de Deus, a imagem de Deus, a expressão da Trindade. Porque Deus é a Trindade. Então, esse ato aqui é muito emblemático. Muito emblemático. Jesus começa o seu ministério num casamento. Ele foi convidado. Que bom que ele aceitou o convite, não é? Que bom saber que há convites que Jesus aceita. Também deve haver convites que ele não pode aceitar, não é? Eu me lembro que a minha filha mais velha fez uma vez uma encenação, uma peça na igreja, e a peça era a seguinte: uma menina moderna está se preparando para sair, acaba de falar ao telefone com as coleguinhas, marcando que vai sair e tal. Aí, tão logo põe o fone no gancho, batem a porta. Aí ela abre a porta e é Jesus. E ela diz: Jesus, o senhor por aqui? Puxa, que alegria, o senhor veio me visitar hoje. E ele diz: vim para passar o dia com você. Puxa, Jesus, o senhor é muito bem-vindo, que maravilha, olha, maravilhoso, por favor, entra, a casa é sua, fica à vontade. Foi mostrando todas as dependências da casa para Jesus, e abrindo a geladeira e tal. E aí ela se dá conta que ele tinha marcado uma coisa com as amigas. Aí ela diz para Jesus assim: Jesus, nós vamos fazer o seguinte, o senhor pode ficar aqui à vontade, fica tranquilo, a casa é sua. O senhor faz o que o senhor quiser, geladeira, tudo disponível. Eu vou dar uma saidinha, mas eu volto, é rapidinho, rapidinho, eu vou fazer o que eu tenho de fazer e eu volto. Aí Jesus diz: ok. Aí ela vai lá, termina de se aprontar, abre a porta. Quando ela abre a porta, Jesus está do lado. Aí ela sai pela porta, Jesus sai também. Ela diz: onde o senhor vai? Eu vou com você. Não, Jesus, não precisa vir. Vamos fazer o seguinte: o senhor fica em casa, descansa. Jesus, o senhor está precisando descansar. Descansa, eu vou rapidinho, resolvo o que eu tenho que resolver e eu volto. E aí Jesus disse: não, eu vim para passar o dia com você. Onde você foi? Não se preocupa não, eu sei ficar invisível. Fica tranquilo. Onde você foi? Ela disse: olha, Jesus, onde eu estou indo, acho que o senhor não ia gostar de ir. Não, eu vou. Você não vai? Eu tenho de ir, né, Jesus? Marquei um compromisso, o senhor sabe como é que é essa coisa de compromisso. Sei, eu vou com você. Aí ela diz: não, Jesus, não vai dar, o senhor tem que me esperar aqui. Não vou esperar, não vou. Se você pode ir, onde você vai, eu vou. Aí ela disse: Jesus, você me obriga. Eu não tenho escolha. Aí foi com Jesus até a parede, pegou um dos braços de Jesus, pegou outro braço do outro lado, disse: agora o senhor fica aí, eu volto aqui. Aí a assistência toda olhando, aí ela olha para a assistência e diz: você está falando, está olhando para mim desse jeito, por quê? Quantas vezes você já não fez isso? E aí acaba a peça. Então tem convites que Jesus pode aceitar e convites que Jesus não pode aceitar. Que bom que Jesus aceita convites, mas ele não pode aceitar todos. Então a primeira lição que a gente aprende aqui é que a gente deve convidar Jesus sempre, mas que não são todos os convites que Jesus pode convidar, pode aceitar. Então, se o que eu estou pretendendo é algo que Jesus não pode participar, eu tenho de ir a mim. Se Jesus não pode ir comigo, então eu também não posso. Se Jesus não pode assinar comigo, então eu também não devo. Se
Se Jesus não pode estar comigo, então não é um lugar onde eu devo ir, nem onde eu devo ficar. Então essa é a primeira lição, que Jesus aceita convites. Então como sempre convidar Jesus? Só tem um probleminha. Não são todos os convites que ele pode aceitar. Então nós vamos saber para o que é que nós vamos convidar. Casamento ele pode, festa ele pode, ele gosta de festa. Há certas festas que ele adora, essa daqui é uma delas. A festa da comunhão, a festa da amizade, a festa da comunidade, a festa da fraternidade, a festa do amor ao próximo, a festa da bondade, da misericórdia, da celebração de família, da alegria de servir, de abençoar, como Barnabé que nós cantamos. Essa festa, Jesus vai com uma alegria e torna a festa muito mais alegre. Então que bom que Jesus aceitou o convite, que bom que esse era um convite que Jesus podia aceitar, e todos os convites que Jesus pode aceitar, ele aceita. Bom, então vai lá o casamento e festivo. O casamento judeu chegava a durar uma semana, dependia muito, claro, da posse dos noivos, é óbvio. Mas era muito festivo, até hoje e está todo mundo lá, Havanaguila, está uma festa. Uma festa. Jesus está festejando com eles, Jesus está pulando com eles, está brincando com eles. De repente alguém chama Maria e diz: acabou o vinho. Acabou o vinho. E se fosse na nossa cultura, isso não quer dizer nada. Vai de refrigerante, vai de água, vai de o que for, continua. Mas naquela cultura significava muito. Significava solução de continuidade para a festa. E aí, a única coisa a fazer é esvaziar a festa. Esvaziar a festa. Mas Maria foi até Jesus e disse: eles não têm mais vinho. Agora é interessante a reação de Jesus. Ele disse: mulher, que tenho eu contigo. Isso inclusive me lembra a minha filha mais nova, a Raquel, que até agora vai ser missionária e tal. Ela está se preparando para ir para o campo africano. E ela é enfermeira e está aí se arrumando para ir embora. E eu me lembro quando ela tinha uns 12 anos, mais ou menos. Devia ser a primeira vez que ela leu esse texto com vagar. E aí eu cheguei em casa, ela estava me esperando parada assim na porta. Estava no horário que eu sempre chegava, ela estava lá parada assim. Aí eu abri a porta, entrei e ela falou: pai, o que aconteceu com Jesus? Eu falei: não sei. A última notícia que eu tive estava tudo bem. Não sabendo de nada. O que foi que houve? Isso é novidade para mim. A única coisa que eu sei é que está tudo certo, no mesmo lugar de sempre. Acho que está tudo bem. Não, pai, olha o que ele fez com a mãe dele. Por quê? Quando? Aí ela me mostrou o texto, ela estava escandalizada com Jesus. Aí eu expliquei para ela que não, que aqui naquela cultura é um mestre falando com uma mulher, e que a mãe dele não ficou ofendida, porque aquela era uma conversa com o mestre, e o mestre estava chamando a atenção dela para uma agenda oculta que ele havia detectado nela. Porque ela foi até Jesus e disse: eles não têm mais vinho. E ele detectou uma agenda oculta nela. Mas é natural. Imagina, aquela mulher foi muito protegida pelo marido dela. Ela teve um marido extraordinário, que foi José, que foi um homem extraordinário, na minha opinião, o maior de todos os servos de Deus de todos os tempos, porque afinal de contas, a José, Deus confiou o seu próprio filho. Então, imagina esse homem quem é, né? Imagina quem é esse homem a quem Deus confia a criação do seu filho, sabendo que o primogênito era encargo do pai, que ia imitar o pai, andar com o pai, e aprender o ofício do pai, era o discípulo do pai. Então, primogênito. Por isso que Jesus é o carpinteiro, porque ele é o primogênito. O primogênito é discípulo do pai e herda o talento, a arte e os dotes e tudo que o pai fizer e tudo que o pai tem. Então imagina que homem é esse a quem Deus confiou o seu próprio filho. Então José fez muito bem o seu trabalho. Mas aquela mulher enfrentou uma barra. Ela
imagina hoje, na nossa sociedade, com tudo que nós já sabemos e com todos os descontos que nós já damos para a vida, já é complicado. Imagina naquela sociedade. Uma menina grávida, antes de casar, era uma morte. Literalmente a morte. Ela foi agraciada por Deus, tanto por ser mãe do Salvador, quanto porque Deus escolheu a dedo o marido dela, né? Aliás, escolheu não só porque ele era o homem que Deus já tinha feito ele ser, como ele era aquele que podia fazer Jesus cumprir a maior de todas as profecias, que era de ser filho de Davi, porque o filho de Davi, o descendente de Davi, era José. Quando José adotou Jesus, pelas regras judaicas, ele saía da tribo de Levi e vinha para a tribo de Judá, porque foi adotado por um membro da tribo de Judá. Agora ele é de Judá. Agora ele é filho de Davi, descendente do rei. Impressionante. Mas, imagina, quantos olhares ela não teve de tolerar, quantas conversas às escondidas ela não ficou sabendo. E agora está lá no casamento, está todo mundo lá. Os amigos estão lá, os parentes estão lá, está todo mundo lá. Agora é a hora de todo mundo ver o que ela sempre dizia: esse menino é especial. Vocês não entenderam, esse menino é especial. Mas aí Jesus diz: mãe, não vai dar. Eu sei da sua agenda, mas não é a minha. Porque Deus não me falou nada, o Pai não me disse nada. E depois, mãe, é o seguinte: todo mundo que se envolve com Deus paga um preço. No mínimo paga o preço de ser diferente, mãe. Você escolheu o amor contra o ódio, você vai pagar um preço. Você escolheu a luz ao invés das trevas, você vai pagar um preço. Você escolheu a vida ao invés da morte, você vai pagar um preço. No mínimo, você vai pagar o preço de ser diferente. Há certos sofrimentos, mãe, que são inevitáveis e inexoráveis. Não tem jeito. Faz parte do nosso chamado. Você está pagando o seu e eu vou pagar o meu. Não tem jeito. Não tem jeito. Aliás, isso é uma notícia para você se lembrar sempre. Você se converteu? Você foi convertido pela graça? Então, meu amigo, é porque a minha irmã falou para mim: você vai mesmo ser seguidor de Jesus? Vou. Então você vai mudar muito. Imagina o que eu era, né? Você vai mudar muito, hein, meu irmão? Então, percebe? Não tem jeito. Senão tem alguma coisa que não está batendo. E é isso que Jesus diz. Mas que coisa impressionante é a resposta de Maria. Maria vira para os garçons e diz assim: façam tudo o que ele disser. Tudo o que esse homem acabou de dizer que não tem nada a ver com isso, que ainda não recebeu a palavra de Deus, que ainda não é a hora dele, que ele não pode se manifestar, que ele não recebeu a ordem. Tudo o que? Qualquer um no lugar de Maria teria dito: então vamos tirar o time de campo, vamos esvaziar a festa. Achamos os amigos mais chegados e diz: ó, pessoal, vamos ter de esvaziar a festa, vai saindo cada um de fininho, convencendo o vizinho do lado a ir embora também e tal. Vamos dissuadir isso aqui. Mas não. Ela disse: façam tudo o que ele vos disser. Tudo o quê? O que é que Maria sabia? Maria sabia que Jesus não conta só com a lei, conta com a graça e com a misericórdia. E que onde a lei para, a graça e a misericórdia continuam. Que não era a hora dele, mas ele sabia que aquela era a única hora que aqueles jovens tinham. E que ele não ia deixá-los perder essa hora. Porque ele é misericordioso. Porque ele é gracioso. Porque ele é bondoso. Porque ele veio não para esmagar a perna quebrada, mas para restaurá-la. Não para apagar o fogo que ainda tem quase morrendo no pavio, mas para reerguê-lo, para insuflá-lo, para voltar a ver chama. Ela sabia: ele não vai deixá-los assim. E aí ele disse:
ela diz, façam tudo o que ele disser. E olha que coisa interessante, porque no mundo patriarcal, olha que trabalho que José fez, né? Porque os garçons ouviram, né? Que honra, sombra daquela família honrada continuava ali. E os garçons ouviram, né? E que coisa impressionante os garçons. Se os garçons não cedessem ao ambiente da graça. Porque a impressão que você tem, porque a quebra da história é abrupta. Porque quando Jesus diz, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, você pensa, acabou. Acabou. Ok, que pena, chato, né? Tentei, não deu certo. Meu filho disse que não vai dar, paciência. Fica para a próxima. Quebrou. Houve uma mudança de ambiente. Que é uma coisa que nem sempre nós nos damos conta. Que graça é mais do que uma doutrina. É um ambiente. É um ambiente. Se você participou bem do louvor hoje de manhã, você percebeu isso. Nós todos chegamos aqui. Como a gente sempre chega? Mas à medida que o louvor foi começando, nós fomos percebendo que o ambiente foi mudando. Esse ambiente que vai mudando é graça. E aliás, muitos de nós não nos damos conta disso, e a gente acha que é equação matemática. Não é. Não é. Por isso que você encontra camarada que ontem era uma bênção na igreja, sabia tudo de Bíblia, aí se afasta do Evangelho, você encontra no dia seguinte e parece que ele esqueceu o básico. Você fala, ué, você esqueceu o básico? Esqueceu. Uma vez eu assisti um filme, era uma história de um camarada de 3 camaradas, soldados americanos no Vietnã, que tinham sido alvejados na cabeça. E todos eles receberam ferimentos fatais. Eles tinham de ter morrido quando alvejados. Ponto. Mas não morreram. Não se conheciam. Eram de unidades diferentes. E estavam em hospitais diferentes. Mas chamaram a atenção do Estado-Maior das Forças Armadas Americanas. Porque primeiro não morreram. Não tinha como não morrer. Eles foram alvejados em um lugar tal que não tem jeito. Morre. Eles vão morrer. Ao invés de morrerem, eles se despertaram. Porque um deles começou a pedir livros sobre motor, sobre metalurgia, e a devorar todos os livros sobre motor e sobre metalurgia. Um outro começou a pedir livros sobre química e devorou tudo que tinha sobre química. E um terceiro começou a pedir livros sobre mercado financeiro e devorou todos os livros sobre mercado financeiro. Aí quando os 3 saíram, sem se conhecerem, sem saberem um do outro, mas monitorados, agora o Estado-Maior está monitorando os 3 porque eles são um fenômeno. O que se tornou um expert em química, vai para um laboratório e começa a produzir um gás e um combustível que não tinha conhecimento em nenhum lugar da Terra, mas ele começa a produzir gás e produzir combustível. O que se tornou especialista em metalurgia começou a produzir ligas ultra resistentes e ultra leves. E começou a criar um motor que ninguém nunca tinha visto e nem sabia que era possível fazer. E esses 2 eram financiados pelo terceiro, o mercado financeiro. Ele sabia e ganhava muito dinheiro, não errava uma. Ele sabia que a ação subia, que o dólar cairia, não errava uma. Então ele foi ganhando dinheiro, e ele foi mandando dinheiro para os 2. Ele sabia que tinha de mandar para os 2. E aí, num determinado momento, esse camarada do mercado financeiro começa a ir recolher crianças. Crianças que estavam todas condenadas, medicamente falando, a morrerem
máximo 6 meses. Aí ele começou a recrutar essas crianças, obviamente, o estádio interferiu, e ele levou essas crianças para o laboratório do camarada, onde esse camarada já tinha impregnado o laboratório dele desse gás que ele havia fabricado, havia gerado. E quando as crianças respiravam aquele gás, elas eram curadas. Mas quando elas voltavam para a atmosfera terrestre, a atmosfera comum, elas voltavam a ter enfermidade. E aí a história se desenrola, eles fazem parte de um movimento interplanetário, etc, etc, etc. Mas o que me chamou a atenção naquele filme foi, eu comecei a assistir o filme e disse, o camarada que fez esse argumento conhece a Bíblia de trás para frente e de frente para trás. E ele conhece a doutrina da igreja como ninguém. Porque a igreja é isso aí. Cada um tem um dom. Estamos todos construindo a grande nave. E todos nós estamos produzindo um novo ambiente, uma nova atmosfera. E nessa atmosfera nós somos curados. O grande equívoco de muitos de nós é pensar que é o conhecimento que temos sobre que nos salva, mas é o ar que passamos a respirar que nos cura. Esse ar, esse ambiente que passamos a respirar, a Bíblia chama de a graça, que é mais do que uma doutrina, embora seja uma doutrina, mas é mais, é uma doutrina que fala de um ambiente que Cristo trouxe, que derrama sobremaneira em nós e sobre nós, como diz a carta de Paulo aos Efésios. Então esse ambiente da graça tomou esse momento aqui, porque de repente, de modo abrupto, essa mulher se vira para os garçons e diz para os garçons, façam tudo o que ele disser. E ele, que deveria tê-la repreendido, uma vez que ele já havia advertido-a de que não era o seu horário, não era o seu tempo, não era a sua hora de manifestar-se, ele deveria ter dito para ela, escuta mãe, acho que você não me entendeu. Será que eu não fui claro? Não. Ele também entrou nesse ambiente de graça e disse aos garçons, encham as talhas de água, 920 litros de água, sem hora extra. Já pensou? E ordenado por um sujeito que não os tinha contratado. Mas os garçons acederam. Olha o ambiente. Nesse ambiente da graça, os corações são transformados. Nesse ambiente da graça, os corações vão sendo amolecidos, a carne, a pedra vai dando lugar à carne. Os corações vão se abrindo, as mentes vão se abrindo, um novo espírito aparece e as possibilidades se tornam infinitas e o amor se estabelece. Graça. Graça. Se estabeleceu um ambiente, o ambiente da graça. Um ambiente que faz as pessoas fazerem o que têm de fazer sem entender muito bem o que estão fazendo, mas com a plena consciência de que estão fazendo o que devem. Eu posso imaginar um garçom virando para o outro dizendo, escuta, por que acabou não foi vinho? Foi. E o que nós estamos fazendo aqui, enchendo as talhas de água? Ninguém vai se lavar mais? E a hora que Jesus disse, então pega um pouquinho dessa água aí, bota no vasilheiro e leva para o mestre Sala. Imagina um garçom dizendo para o outro, escuta, o mestre Sala não está pedindo não. Nós vamos chegar lá e nós vamos dizer o quê? Ah, sei lá, fala que o filho da Dona Maria mandou. Não tem mais nada para falar, vai falar o quê? Olha, o filho da Dona Maria mandou entregar para você. E
instalou naquela festa, que enquanto aqueles homens enchiam 6 talhas com 920 litros de água, a festa não se esvaziou. Quem manteve aquele povo ali, aguardando um movimento que ninguém entendia qual era? Está vendo? Tem um ambiente aqui. Esse ambiente chama-se graça. E ele se manifesta em todo lugar onde Jesus está. Por isso que vale a pena convidar Jesus. Porque onde Jesus está, o ambiente muda, o ar muda. E a gente passa a respirar um ar que cura, que quebranta, que transforma, que leva ao perdão, à misericórdia e ao milagre. Extraordinário. E aí, a graça está mantendo tudo. Gente, o povo está esperando o quê? Não sei, mas ninguém vai embora. Escuta, mas o pessoal está bebendo o quê? Nada. E ninguém vai embora. Ninguém vai embora. E está todo mundo cantando ainda. Todo mundo cantando. E os garçons estão fazendo o quê? Estão pondo água na talha. Mas estão pondo água nas talhas para quê? A gente já se lavou. Não sei. E ninguém vai embora. Ninguém vai embora. Por quê? Não sei. Está gostoso. Está legal ficar aqui. Está aconchegante. Puxa, esse casamento está especial. O que está acontecendo aqui? Não é o que está acontecendo aqui, é quem está acontecendo aqui. E aí, quando vem o mestre Sala com a sua cuia, o garçom ainda dá uma última olhada na bacia, lá no vasilhame, e é água mesmo. E aí é a hora que o homem toca a cuia dele na água, não é mais água, é vinho. Porque milagre de Deus é assim, chega na hora que a gente precisa. Nem antes, nem depois. Nem antes, nem depois. E esses garçons ensinaram para a gente uma grande lição. Que é quando você está no ambiente da graça, você vai fazer o que tem que fazer. Talvez você não consiga entender tudo o que está fazendo, mas Deus sabe o milagre que está realizando. E está contando com você, e você está no meio dessa festa. Você não percebe, mas você está sendo companheiro, auxiliar de Deus no engendramento, na ação miraculosa que o amor dele vai derramar naquele ambiente. Que coisa extraordinária. Essa é a vocação da igreja. Essa é a vida da igreja. Essa é a compreensão da igreja. E aí, quando ele toca, é um vinho. E que vinho, hein? Que vinho. Eu me lembro de uma senhora que foi a Israel, e ela veio e disse assim: pastor, trouxe um vinho para o senhor. É mesmo? Trouxe um vinho, cacheiro, especialíssimo. Eu falei: não, meu irmão, o senhor provaria? Prova, meu irmão, tá, prova, fica à vontade. Ela foi lá, abriu o vinho, colocou o vinho, me deu, eu provei, e ela disse: o que você achou? Falei: minha irmã, lhe devo gratidão. É mesmo, pastor? Por quê? Hoje a irmã me fez entender um texto das Escrituras. Ela falou: é mesmo? É mesmo. O quê? Minha irmã, hoje eu entendi por que Jesus fez questão dele fazer o vinho dele. Não, meu vinho eu mesmo faço. Deixa essa meninada tentar fazer vinho, e não é a praia dele. Deixa que o meu vinho eu mesmo faço. Minha irmã, com esse vinho aqui não dá não. Mas esses meninos são ótimos, mas esta aqui não é a praia deles não. Então, que coisa! A hora que o mestre em sala provou o vinho, ele disse: não é possível. Chamou o noivo. E disse: não, peraí. Só você é diferente? Eu, por quê? Todo mundo põe primeiro um bom vinho. Depois que o pessoal já bebeu bastante, bota o outro, porque o pessoal já não tem mais o mesmo paladar, não
tem mais aquela capacidade olfativa, não vai mais ficar perguntando se o vinho é frutado, se ele é amadeirado, se ele foi envelhecido, se ele é novo. Agora o que vem, vem bem. Aí você me deixa o melhor vinho para depois. E o noivo, certamente, se ele te dizer, nem sabia que ia ter vinho. Quanto mais esse vinho. Graça. E sabe como é bom ter Jesus? Porque às vezes a vida nos surpreende. E a gente perde a graça, perde a alegria. É bom ver Jesus numa festa, porque Jesus combina com a alegria. Aliás, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham alegria. Esse é a teologia pastoral de Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. Eu darei a minha vida pelas minhas ovelhas. Elas terão vida e vida em abundância. Porque a Bíblia não diz o que é felicidade, mas diz que tipo de gente que é feliz. E Jesus está dizendo, eu vim transformar vocês num tipo de gente que é feliz. Mas às vezes a vida surpreende a gente e a gente perde a alegria. Ou perde a alegria porque pecou, porque o pecado é assim. O pecado rouba a alegria mesmo, a alegria da salvação vai embora, problema. Ou perde a alegria porque foi decepcionado, a decepção é barra. Porque a gente sabe, já deu Jeremias, que não é para confiar no homem, blá, 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 blá. Mas quem é que consegue viver sem confiar? Quem? Não dá para viver. A gente sempre confia. E a decepção é mortal. A alegria vai embora também. Ou então o sofrimento. Nem todos nós sabemos como viver sem conjugar o verbo sofrer. Né? A fé cristã ensina que o sofrimento é um ambiente, mas sofrer é um verbo, que você conjuga ou não. Mas não é todo cristão que sabe disso. Aliás, acho que quase nenhum. Não é? Você lembra do Paulo e do Silas? Eles foram torturados. O sofrimento estava ali, escancarado, inclusive marcado no corpo. Eles podiam ter ido para conjugar o verbo sofrer e ir para a lamúria. Paulo e Silas podiam dizer, meu Deus, eu sou filho de Deus, por que acontece isso comigo? Ou então, o próprio Silas podia dizer para o Paulo, tá vendo, você foi brigar com o Barnabé? Aí, ó, o mão de Deus está pensando, e eu, bobo, resolvi andar com você. Bem que me falaram, não anda com Paulo é encrenca. Aí, Deus está pesando a mão, nós estamos aqui no calabouço. Então, é assim que a gente conjuga o verbo sofrer, a gente tira o sofrimento do ambiente e traz para dentro da alma. Mas sofrer é um verbo, que é a gente que conjuga. O Paulo e o Silas decidiram que iam conjugar o verbo adorar. Iam conjugar o verbo orar. Iam conjugar o verbo cantar. Iam conjugar o verbo cultuar. Disseram para o centurião, meu filho, nós vamos começar um culto, o senhor é convidado. Agora é a hora do culto, o senhor já terminou o seu trabalho? Já. Está tudo certo, o senhor não tem mais nada que fazer aqui? Não, já estamos bem presos, está tudo certinho? Tá. Então, agora nós vamos começar um culto. O senhor quer participar? Todo mundo é bem-vindo. Cultuar a Deus, a casa está aberta, por favor. A gente adora visitante. Então, eles decidiram que não iam conjugar o verbo sofrer. Mas somos poucos de nós que sabem disso. Muito poucos. Então, às vezes, a gente começa a conjugar o verbo sofrer e a alegria vai embora. Mas aí vale a pena ver Jesus. Vale a pena fazer como Maria. Mesmo que a gente não interceda direito, interceda. Uma vez uma senhora falou assim, pastor, como é que a gente faz para orar? O senhor pode me ensinar a orar? Eu falei, não senhora, não posso não. E como é que faz? De qualquer jeito, minha senhora. Ela falou, não pastor, deve ter um jeito. Eu falei, não tem não, filha. Paulo disse que nós não sabemos como orar, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ora de qualquer jeito, filho. Enquanto a irmã for orando, o Espírito vai ensinando, que é Ele que intercede por nós. Imagina, eu fico me imaginando orando e o Espírito intercedendo comigo por gemidos inexprimíveis. Imagina. Eu lá orando,
achando que estou fazendo a melhor de todas as orações, e o Espírito, não, desculpa ele, não liga para ele, não é isso não que ele está precisando. É assim, ninguém sabe orar. Falei, minha irmã, ninguém sabe orar. É o Espírito que intercede por nós, e o nosso sumo sacerdote intercede por nós dia e noite. Então, irmã, ora, que enquanto a irmã ora, Deus ensina. Amém. Então, que bom que Maria foi intercedida, mesmo tendo uma agenda complicadinha. Vai, ora, porque é no processo da oração que todos nós crescemos, somos corrigidos e somos transformados em instrumentos de milagre. Ora é um privilégio que a gente nem sempre usa. Eu me lembro, eu fui do Conselho de Segurança Alimentar da Presidência da República durante 5 anos, que é um conselho de Estado. Eu via a loucura que era para o pessoal cavar uma agendinha com o presidente. E eu dizia, mas eu falo com Deus toda hora, nós cristãos falamos com Deus toda hora, e a gente não percebe o privilégio que tem. Ora, vai a Jesus, porque ninguém vai a Jesus e volta de mãos vazias. Vai a Jesus, mesmo que Jesus no primeiro momento tenha de dar um puxãozinho de orelha, no segundo momento Ele vai nos abençoar, Ele vai abrir as portas, Ele vai fazer um milagre, Ele vai restaurar a alegria, porque Ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então Jesus fez um milagre discreto, até onde o milagre pode ser discreto, é óbvio, né? Porque Jesus podia ter mandado os meninos encherem as talhas d'água e depois irem lá e orar, né? Ir lá e orar. Ia ser uma beleza. Mas aí expor a miséria dos jovens. Pode ir para Jesus. Jesus não é fofoqueiro, não. Ele não vai expor você. Ele não vai expor você. Como eu disse, ele não veio para esmagar a cana que já está quebrada. Ele veio para restaurar. Ele não veio para fazer isso no padrão. Não. Ele veio para começar a soprar devagarinho, de repente o pavio está aceso de novo. Pode ir a Jesus. Não importa o motivo pelo qual a alegria foi embora. Vá a Jesus. Ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Vale a pena ir a Jesus. E Jesus instaura um ambiente. E é nesse ambiente que nós somos curados. Que ganhamos a coragem para fazer o que temos de fazer. Inclusive a coragem para tomar as decisões difíceis que temos de tomar. Porque às vezes tem coisas que a gente simplesmente tem que deixar para lá, tem que desistir de fazer. E o Espírito Santo diz, deixa, larga, volta para casa. Deixa. E aí, os garçons nos ensinaram o seguinte, faça o que Jesus me disser. Para perdoar, perdoe. Para começar de novo, comece. Para retomar, retome. Talvez você não entenda. Não se preocupe. Jesus está fazendo um milagre. Você o verá. E mais do que vê-lo, você vai participar dele. Então hoje eu queria deixar isso para a meditação dos irmãos. Os irmãos e irmãs estão começando uma fase nova, pois essa é a fase de sempre. Jesus. Jesus, a esperança da glória. Jesus em nós. Jesus em nós, a graça de Deus e o Deus da graça. Jesus, o Filho, segunda pessoa da Trindade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Jesus, que trouxe a Trindade para nós e levou-nos para a Trindade. Jesus, a graça tem nome, e o nome da graça é Jesus. Que Deus nos abençoe.